Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, dia 1º de novembro. Hoje nós daremos destaque ao número de internações de bebês que tem crescido por desnutrição aqui no Brasil. Dados do Observa Infância apontam que a hospitalização atingiu o pior nível nos últimos 13 anos. As manifestações permanecem nas rodovias do Estado e do Brasil. As BR-101, 116 e 040 apresentam interdições em diversos trechos. A produção nacional industrial registrou queda de 0,7% no mês de setembro. O setor acumula queda de 1,1% neste ano. E começa o mutirão de renegociação. Brasileiros com dívidas pendentes podem realizar a quitação de débitos com desconto em diversos órgãos. Notícia e informação no cuidado com a saúde de bebês e crianças. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Uma boa tarde para você. Nós vamos começar o Correio Petropolitano Debate de hoje e de uma maneira diferente. O Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz realizou um levantamento sobre a desnutrição de bebês que indicou que a taxa para menores de 1 ano vem subindo no Brasil. Nós vamos conversar então com o Cristiano Boccolini, que é coordenador do Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz. Ele vai aparecer aqui no nosso telão para conversar com a gente. Boa tarde para você, Cristiano. Primeiramente, obrigado pela sua presença aqui. Queria que você falasse um pouco sobre esse estudo e se esses índices se apresentam preocupantes. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Esse estudo ele foi coordenado por mim, em conjunto com a Unifase, aí, com a Faculdade de Medicina de Petrópolis. E, infelizmente, a gente observou que nos últimos 10 anos a gente chegou nas piores taxas de internação por desnutrição entre crianças menores de 1 ano. Uhum. E isso é absolutamente inaceitável. A gente não observa uma taxa tão grande assim em toda a série histórica. A gente começou a medir isso, né, esse número de hospitalizações, pelo sistema de informação que a gente tem no Brasil, em 2007. E agora, em 2021, a gente chegou a 113 hospitalizações para cada 1.000 nascidos vivos. Uhum. O que dá mais ou menos 3.000 crianças sendo internadas por desnutrição ou 8 internações por dia. Cristiano, queria que você falasse o que seria, nesse caso, essa desnutrição. Seria falta ali de alimento, de leite materno? O que pode ser avaliado como desnutrição? Essa internação por desnutrição, ela se dá por uma depressão nutricional, calórica, ou falta de alguma vitamina, como a vitamina A. Uhum. Tá? Então, pode ser devido à fome, o que é a hipótese principal, mas também pode ser devido a algum tipo de infecção ou condição prévia, como câncer, e que levou essa criança a um quadro de desnutrição tão agudo, uhum, que ela precisa ser internada para basicamente receber nutriente, água. Uhum. É importante a gente ressaltar aqui, os dados apontaram que em 2021 o Sistema Único de Saúde, o SUS, registrou em média 8 internações de bebês por dia devido à desnutrição.
sequelas das deficiências nutricionais em menores de 1 ano. No total, foram 2.979 hospitalizações nessa faixa etária durante o segundo ano da pandemia. O maior número absoluto dos últimos 13 anos, como já inclusive comentou o Cristiano com a gente. Em 2022, até o dia 30 de agosto, a rede pública de saúde registrou o total de 2.115 internações de bebês por desnutrição, o que leva para 8 a 7 a taxa média de hospitalização diárias, com um aumento de 7% em comparação a 2021. Cristiano, é um número muito preocupante, porque a gente, na verdade, não chegou nem ao fim do ano, na verdade, né? E acredito que essa incidência, essa taxa, ela pode ser levada em consideração a questão da pandemia também. Muitas pessoas perdem o emprego, perdem a sua renda, e isso, lógico, afeta na alimentação, né? Exatamente. Os dados da rede Pensan, que fez um levantamento com brasileiros em 2020 e depois de 2022, identificou que 33 milhões de brasileiros estão passando fome. E que nos lares que tenham crianças menores de 10 anos, a fome, né, a insegurança alimentar grave, ela dobrou entre 2020 e 2022. Aí soma-se a essa fome, né, uma situação de inflação de alimentos que não para de aumentar, né, e diminuição do poder aquisitivo da população. A gente vem acompanhando, né, apesar dos níveis de desemprego estarem diminuindo, as pessoas têm ganhado menos. Isso muitas vezes é insuficiente para manter o consumo e a compra de alimentos suficiente e de qualidade para a sua casa. E existe talvez uma população específica dentro dessas crianças que sofram com essa desnutrição, Cristiano? Nossos dados indicam, né, que a região Nordeste é que sofre com maior taxa de hospitalização. Elas chegam a ser 6 vezes maiores do que a da região Sul. Então, isso mostra para a gente que existe, sim, um quadro de vulnerabilidade social. E uma outra coisa interessante que a gente achou é que a boa parte dessas hospitalizações acontecem nos grandes centros, na cidade do Rio de Janeiro, em grandes capitais, Belo Horizonte, Salvador, enfim, o que mostra que mesmo aqui no nosso quintal, na nossa região, na nossa cidade, existem pequenos grupos que estão invisíveis para a gente. Uma invulnerabilidade social, uma vulnerabilidade social, né? Que mostra que essas crianças não estão sendo alcançadas pelo poder público. A gente não está conseguindo prover o mínimo que está previsto pela Constituição, que é o direito à alimentação adequada e saudável, não está conseguindo prover isso para essas crianças. Os dados também mostram que bebês negros, ou seja, que levam em consideração os pretos e pardos, responderam por 2 de cada 3 internações por desnutrição registradas entre janeiro de 2018 e agosto de 2022 no Sistema Público de Saúde. Para o cálculo, foram considerados apenas os casos em que há registro de raça e de cor. Pergunto para você, Cristiano, essa análise, você comentou sobre essa questão de vulnerabilidade, ou seja, ela não está atrelada só em relação ao interior, por exemplo, né? Mas ela está ligada também, né, à capital, ou seja, a todas as regiões. E a preocupação, eu acho que fica, é a seguinte: nesse caso, falta política pública também para de alguma forma levar esses alimentos, porque a criança ela tem vários ciclos, né? Tem a creche, né? Quando ela cresce um pouquinho mais, entra a questão da escola. Você acha que falta também um pouco de política pública voltada para esse tema, especificamente em quesito das crianças, devido a esse alto número de hospitalizações? Então, nós já temos políticas públicas para isso, né? O antigo Bolsa Família, o atual Auxílio Brasil, a gente tem programa de suplementação de vitamina A e de ferro pelo Ministério da Saúde. O que falta, talvez, é foco. É a gente conseguir chegar nessas populações mais invisíveis, mais vulneráveis
que são pequenos bolsões que muitas vezes a pessoa não tem documentação básica, não tem um registro de nascimento, não tem o seu registro civil, uma identidade ou qualquer coisa que faça, que possibilite que ela tenha acesso a esses programas e serviços sociais, né? E então é muito disso, assim, talvez é uma questão de focalizar e conseguir enxergar populações hoje que são invisíveis. Então, nesse caso, fazer, por exemplo, um trabalho de mapeamento, né, entender onde estão essas populações, seria fundamental, então, para a diminuição dessas hospitalizações. E pergunto para você também, então, está atrelado muito a questão social, financeira, né, de renda dessas famílias, porque, lógico, a gente sabe, né, o sul do Brasil, ele, né, mais desenvolvido, a população tem uma renda per capita maior, e aí, como você bem comentou, a gente vê esse registro muito mais alto nas regiões do Nordeste, onde essa renda per capita ela é menor e o poder de compra, consequentemente, também, né, Cristiano? Correto. E aí a gente tem toda uma questão também social por trás disso tudo, né? Antes a gente tinha o programa de merenda escolar, que atendia a criança que estava em idade escolar. Não é o público que a gente estudou, mas que a criança conseguia comer na escola. Ou com o congelamento do valor das merendas e diminuição do poder de compra de alimentos, essas crianças têm menos comida na escola, elas têm que comer mais em casa. E aí a pressão pela demanda de alimentos naquela casa que já é vulnerável aumenta. E aí a teoria, o que está acontecendo é que muitas crianças que deveriam estar recebendo alimentação complementar, né, que elas deveriam receber leite materno exclusivo até os 6 meses e a partir daí receber outros alimentos para complementar a sua alimentação, elas não estão tendo acesso a esses alimentos. E aí tem um segundo problema aí, que no Bolsa Família, para a família continuar recebendo o seu dinheiro, elas tinham que fazer as condicionalidades, tinha que cumprir as condicionalidades. E que era uma das condicionalidades era pesar e medir, acompanhar o estado nutricional de crianças menores de 7 anos. Isso não está acontecendo mais. Então a gente não consegue mais prevenir e evitar que casos de desnutrição que seriam identificados na atenção básica cheguem aos hospitais. Então é um outro problema, porque o Auxílio Brasil ele acaba com essa condicionalidade. Ela desobriga as famílias a vacinarem suas crianças, a levarem suas crianças no posto de saúde para acompanhamento do estado nutricional. Então a gente acaba expondo essas crianças a não identificando, né? Crianças em desnutrição. Ou seja, né, a gente engloba aí, se a gente for avaliar um contexto mais geral, Cristiano, por exemplo, as questões relacionadas até o próprio Ministério da Educação, de verbas, isso afeta indiretamente a vida dessas crianças, por exemplo, porque, como você comentou, né, diminui merenda, isso aumenta a demanda dentro de casa para essa população. E aí teve essa questão também da troca aí, né, do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, fundamental essa questão de mapeamento. Para você que está em casa entender, para o número de internações por desnutrição de 2009 a 2021, o Cristiano trabalhou com dados do Sistema de Informações Hospitalares, né, o SIH, consultados no dia 18 de outubro de 2022. Para os registros de 2022, o coordenador do Observa Infância usou dados consultados até o dia 24 de outubro. Pergunto para você, Cristiano, vocês têm atualizado isso, têm acompanhado ainda esse cenário? E pergunto para você, mudança de governo, não mudança de governo, a gente não quer entrar aqui na questão política, mas pode de alguma forma impactar também nesses dados? Independente do governo, a gente tem que rever as políticas básicas, né? A volta das condicionalidades para recebimento dos auxílios federais, né? O antigo Bolsa Família, hoje o Auxílio Brasil, ou seja, as famílias que recebem esses benefícios, levar suas crianças, serem, vamos dizer assim, proposto, né, novamente que essas famílias voltem a levar suas famílias semestralmente para serem acompanhadas nas unidades de saúde, nos postos de saúde. Revisão do valor da merenda escolar, retomada do programa de aquisição de alimentos,
que é um programa federal que existe para comprar alimento dos pequenos produtores locais para fornecer merenda para as escolas. Uhum. Então, assim, independente de governante A ou B, Uhum. a gente tem que pensar nessas políticas sociais, reforçar, né, aprender com os erros. Se a gente errou em congelar a merenda escolar, vamos retomar isso, vamos melhorar o valor repassado para os municípios. Se a gente parou de acompanhar essas crianças na atenção básica do Auxílio Brasil, vamos retomar o acompanhamento delas. Então, com isso, a gente vai formar uma rede de proteção social um pouco melhor, um pouco mais estruturada, para dar sustentação para essas famílias que não têm um mínimo. Cristiano, em relação a esse levantamento, a gente, né, você comentou, né, os dados foram divulgados, que é o pior nível há 13 anos. Existe algum outro ano anterior que foi feito esse levantamento, que esses dados também eram preocupantes? O sistema de informação hospitalar, de onde a gente tirou esses números, ele foi implementado em 2007, final de 2007. Então, o primeiro ano completo que a gente tem é 2008. Então, a gente só consegue enxergar a situação de lá para cá. O que a gente observa anterior a isso é a taxa de mortalidade por desnutrição, que vem diminuindo de uma forma consistente desde o início da série histórica lá em 1998. Então, a gente tem observado uma redução e essa redução se manteve nos anos pandêmicos. Isso é muito bom, porque indica que a rede de saúde de atenção primária e hospitalar ela está sendo cada vez mais eficiente para identificar e impedir que crianças em estado de desnutrição venham a morrer por fome, morrer de fome, né? Então, se por um lado a gente vê o aumento das taxas de hospitalização, por outro a gente vê a redução da taxa de mortalidade, né? De alguma forma, algo positivo nesse cenário, né, Cristiano? Desde 2016, a taxa de hospitalização por desnutrição entre bebês menores de 1 ano vem subindo aqui no Brasil, mas chegou a pior marca ano passado, em 2021, com 113 internações para cada 100 mil nascidos vivos, um aumento de 51% em relação a 2011, quando o país registrou 75 hospitalizações de bebês para cada 100 mil nascidos vivos, a menor taxa do período analisado, considerando os anos completos de 2009 e 2021. Pergunto para você, Cristiano, alimentação para a criança é fundamental, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, né, até recomendado ali o leite materno para essa criança, com exclusividade, mas a gente sabe que as questões financeiras impactam muito nisso e muitas vezes as famílias têm mais de uma criança também, isso também impacta nesse cenário? Exato. Então, se você já tem pouco e ainda tem que dividir por muitos, isso com certeza impacta. Então, você precisa ter uma rede de apoio social suficiente para prover para essa família itens básicos, alimentação, higiene, acesso à água potável. Tá? Então, isso é um ponto. O aleitamento materno, ele é recomendado pela OMS e pelo Ministério da Saúde a ser feito de forma exclusiva até os 6 meses. A partir dos 6 meses, só o leite materno não é suficiente para garantir o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, você precisa oferecer outros alimentos, que chama alimentação complementar, para essa criança continuar crescendo e se desenvolvendo. Aí você tem uma situação de falta de alimento nesse lar. Muitas mães, eu ouvi o relato, continuam amamentando exclusivamente seu filho sem oferecer outros alimentos a partir dos 6 meses. Então, a criança não tem acesso a nutrientes, a caloria, a energia em quantidade suficiente para continuar crescendo. E tem um outro cenário também, daquelas mães que não estão amamentando, estão oferecendo leite ou fórmulas infantis. E aí acabam diluindo mais o leite ou a fórmula infantil, por não ter recurso para comprar uma lata de leite, uma caixinha de leite, o que for. E com essa diluição, expõe essa criança à desnutrição.
pensa que uma criança nessa faixa etária, de até 1 ano, ela tem um consumo energético 3 vezes superior ao nosso, em termos proporcionais, né? Uhum. Então, faltou um pouquinho de energia, um pouquinho de caloria, isso já vai interferir no crescimento dela, já vai interferir no peso dela. E isso tem consequências a médio e a longo prazo, porque essa criança desnutrida hoje vai ter um desenvolvimento cognitivo, comportamental aquém de outras crianças que têm acesso a uma alimentação adequada e saudável. Uhum. E, além disso, a médio e longo prazo pode desenvolver, né, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, até mesmo obesidade. Uhum. Pergunto, Cristiano, a gente está falando aqui sobre esses dados do Observa Infância. Queria que você falasse para a gente também um pouco sobre o Observa Infância. Algumas pessoas ainda não conhecem o trabalho que é feito. Queria que você pudesse compartilhar com a gente esses estudos, análises e monitoramento que são realizados. Perfeito. O Observa Infância, o Observatório de Saúde da Infância, é uma ação conjunta da Fundação Oswaldo Cruz com a Faculdade de Medicina de Petrópolis, a Unifase. E esse conjunto de pesquisadores, né, esse grupo de pesquisa, a gente tem como atenção principal a saúde das crianças menores de 5 anos. Então, a gente acompanha mortes, hospitalizações evitáveis, a gente acompanha a situação de vacinação dessas crianças, a situação alimentar dessas crianças, com os dados que a gente tem públicos. E também a gente acompanha o quanto que a gente tem de ações federais, estaduais e municipais que podem reverter quadros desfavoráveis, como o caso da desnutrição. Né? Então, a gente tem certeza, e o nosso objeto de estudo principal é esse, de que um SUS forte, com atenção primária em saúde bem estruturada e atendendo a toda a população, com uma atenção hospitalar suficiente para atender a população não só do município, mas muitas vezes de outros municípios ao redor, isso pode ajudar a reverter ou melhorar, né, os indicadores de saúde de criança. E aí, voltando para essa questão em relação à hospitalização desses bebês menores de 1 ano, para a gente fazer uma recapitulação, um balanço aqui para quem está acompanhando a gente agora, Cristiano. Então, seriam, vamos lá, as ações necessárias atualmente para esse cenário. Um mapeamento melhor dessas crianças, dessas questões de desnutrição, uma rede básica de saúde primária mais atenta para esse cenário também e uma condição de programas de atenção para as famílias nesse caso também. Porque é o que você comentou, a rede de saúde melhorou ao longo dos anos, diminuíram-se a quantidade de mortes, no entanto, o número de hospitalizações continua aumentando, ou seja, é necessário um equilíbrio, né, entre esses dois para que, de fato, esse problema possa ser solucionado, né? Perfeito, a gente tem que, se colocou muito bem, a gente tem que fortalecer a nossa rede de atenção primária, ou seja, os postos de saúde que estão disponíveis para a população, eles têm que fazer o que a gente chama de uma busca ativa, né? Identificar naquela população que ele atende, aquele bairro, aquela região, aquele distrito, identificar as famílias em vulnerabilidade social, acompanhar as crianças dessas famílias, situação vacinal, peso e altura, acesso à alimentação, enfim. E a saúde geral, né? Fazer um check-up nessas crianças e acompanhá-las. Junto com isso, as ações de saúde, o serviço social, identificando essas famílias, provendo a elas os direitos mais básicos, como a uma identificação civil e acesso aos programas federais, estaduais e municipais de serviço social e de apoio a essas famílias, garantindo que elas sejam incluídas, sejam trazidas, né, para o sistema e possam ser beneficiadas desses programas. E muitas vezes é isso. Às vezes a família sabe que tem programa,
mas desanima só de pensar, tem que tirar um documento, onde que eu vou tirar esse documento? Eu não tenho nem meu registro de nascimento, não tenho do meu filho, como que eu vou fazer? Então, o serviço social, os CRAS, né, Centros Regionais de Atenção Social, eles estão aí para isso. E em conjunto com as secretarias de saúde, municipais, estaduais, se fortalecerem e alcançarem essas famílias. Perfeito, Cristiano. Ou seja, é um trabalho que a longo prazo, né? Não é algo que a gente consegue do dia para a noite resolver. É algo que a gente precisa de fato aí, até porque são, por exemplo, 8 internações por dia, né? Foi até o que você comentou. Então é um número alto se formos avaliar. E isso é um trabalho, é um processo longo, ou seja, é mapeamento, é o que a gente comentou. Mapeamento, levar essas famílias, ou seja, a informação, na verdade, né? A informação para essas famílias que elas têm direito, que elas podem recorrer a algum programa, que elas podem, por meio de algum órgão, conseguir esses documentos, ou seja, na verdade é uma cadeia ali, né, de órgãos municipais, federais, estaduais, enfim, para que esses números possam diminuir e, lógico, em consequência, aí, com uma alimentação adequada para essas famílias e para essas crianças, né? Perfeito, perfeito. Cristiano? Exatamente. Pode concluir, por favor. Não, é isso. Acho que a gente fortalecendo a nossa atenção básica, acompanhando essas crianças, garantindo a essas famílias acesso aos serviços e programas sociais que elas tenham direito, a gente consegue reverter. Eu não diria nem a médio prazo, acho que a curto prazo, se a sociedade se mobilizar, se as secretarias municipais, estaduais, o governo federal trabalharem em conjunto para o bem dessas famílias e para chegar nessas famílias que hoje estão invisíveis, a gente consegue reverter esse quadro em pouco tempo. Assim a gente espera, Cristiano. Eu queria primeiramente agradecer a você pela conversa, pelos esclarecimentos. Você acredita que há algo que a gente talvez não tenha comentado que seja importante abordar sobre esse tema? Acho que a gente conversou bastante e foi de A a Z, assim, né, mostrando que é um problema social, que é um problema de saúde e que é um problema da sociedade. Enquanto a gente tiver um bebê brasileiro em situação de vulnerabilidade, em situação de desnutrição, a gente está falhando como sociedade. Então a gente precisa se fortalecer, a gente precisa ser mais solidário e assim, fortalecer as redes que a gente já tem, fortalecer o SUS, fortalecer as ações de ação social para a gente chegar lá e reverter esse quadro. Perfeito. Cristiano Boccolini, ele é coordenador do Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Unifase aqui da cidade de Petrópolis. Cristiano, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela participação aqui no programa. Muito obrigado, um prazer conversar contigo, um prazer conversar com seus ouvintes. Um abraço, Cristiano, muito obrigado mais uma vez. E a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para trazer mais destaques em relação ao que está acontecendo no país. Diversas manifestações estão ocorrendo nas rodovias e, claro, outras notícias você vai acompanhar daqui a pouco após o intervalo. A gente volta já. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim.
sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta aqui hoje, terça-feira. Para você que está nos acompanhando, nós começamos o programa hoje de uma maneira diferente. Nós realizamos a nossa entrevista no primeiro bloco e agora traremos as notícias que impactam a nossa vida, o nosso dia a dia. A conversa de hoje, para você que está chegando agora, foi sobre o número de bebês menores de 1 ano que estão sendo hospitalizados por conta de desnutrição. Esse índice tem aumentado no país. Nós conversamos com o Cristiano Boccolini sobre esse tema aqui no nosso Correio Petropolitano Debate. Bom, mas vamos agora para o que interessa, vamos para um outro tema, porque a gente começa esse bloco trazendo as atualizações em relação às manifestações que permanecem nas rodovias em todo o estado. Nós temos alguns vídeos para mostrar para vocês aí dos cenários que estão acontecendo. Até o momento, 267 pontos de interdição foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal, sendo 42 pontos de concentração, 136 interdições e 98 bloqueios. Desde as 9 horas da noite do dia 30 de outubro, ou seja, do último domingo, 306 locais foram desobstruídos pela Polícia Rodoviária Federal. Mas vamos aos pontos em que ainda permanecem as interdições enquanto você acompanha nossas imagens. Na BR-116, nos quilômetros 197 em Queimados, uma faixa está liberada em cada sentido. Pelo menos 30 pessoas estão no local realizando manifestações. Materiais inflamáveis, fogos e sinalizadores também são utilizados. Já no quilômetro 76, em Teresópolis, há interdição parcial em ambos os sentidos. 50 manifestantes estão também na região. Já no quilômetro 310, em Itatiaia, a pista completamente interditada no sentido Rio de Janeiro. A rodovia está bloqueada desde as 8 horas da manhã. Ainda há interdições em outros pontos. Na BR-493, em Itaboraí, o trânsito está parcialmente interditado. Às 8 horas da noite de ontem, segunda-feira, a equipe de choque chegou ao local. No quilômetro 69, há interdições parciais
e pneus foram espalhados na via. Já na BR-101, os quilômetros 297 em Itaboraí, a via está parcialmente interditada. Já nos quilômetros 532 e 576, as pistas estão completamente interditadas. Mais de 50 e 80 manifestantes estão nos trechos, respectivamente, nesses dois pontos. Já na BR-040, nos quilômetros 61, há apenas pontos de concentração que não impactam na fluidez do trânsito. Esse cenário se repete em outros trechos, como na BR-116, em Nova Iguaçu, no quilômetro 184, e na BR-101, no quilômetro 392, no município de Itaguaí. Já na BR-356, no quilômetro 50, em Itaperuna, a quantidade de manifestantes é de 60 e a interdição total em ambos os sentidos. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar estão no apoio desde as 3h50 da tarde de ontem. Na BR-101, no quilômetro 70, em Campo dos Goitacazes, a quantidade de manifestantes é cerca de 60 pessoas, interdição total também em ambos os sentidos, pneus incendiados, caminhões jogaram terra na pista, enfim. Essa atualização também é em relação até ontem, às 4h20 da tarde. A pista foi liberada em ambos os sentidos, exceto para caminhões, e a atualização foi feita, essa atualização sobre essa liberação foi feita hoje às 9 horas da manhã. Na BR-101, no quilômetro 75, em Campos dos Goitacazes, a quantidade de manifestantes é cerca de 40, interdição parcial em ambos os sentidos. O trânsito naquele sigue-pare, objetos foram incendiados na pista, mas foi liberada por volta das 6h30 da manhã de hoje. Na BR-101, no quilômetro 193, em Casimiro de Abreu, são poucos manifestantes, na verdade, não tem ali informada a quantidade, mas a pista foi totalmente interditada no sentido Rio de Janeiro, logo à Praça do Pedágio. Pistas foram liberadas às 00h45 de ontem. A BR-356, no quilômetro 157, também em Campos dos Goitacazes, tinham 10 manifestantes que interditavam parcialmente a via com galhos e cabos. Isso às 5h37 da manhã. Na BR-356, no quilômetro 152, também em Campos, a quantidade de manifestantes, haviam pelo menos 20 pessoas, pista totalmente interditadas em ambos os sentidos. 3 veículos de carga no local interrompiam essa fluidez. Na BR-356, no quilômetro 181, em São João da Barra, a quantidade de manifestantes também impacta totalmente na interdição da via, são 20 pessoas e a interdição é em ambos os sentidos. Até as 7 horas da manhã foi essa atualização. Vale lembrar que ontem os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram para a liberação das rodovias federais. Eu queria comentar sobre esse assunto porque é algo muito delicado e a gente vê aí a lista imensa de rodovias, de trechos e quilômetros que estão interditados parcialmente, enfim, totalmente por essas manifestações. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, fez uma coletiva de imprensa hoje por volta das 11h30, meio-dia, sobre esses dados e essas análises. Informou que as manifestações estão caindo aos poucos, que os números de ocorrências estão caindo aos poucos. Mas eu queria trazer para você que está em casa nos acompanhando o seguinte: o motivo dessa manifestação. A gente entende, né, que o país de alguma forma está dividido, é o que apresenta pelo menos os dados da eleição, 50,9% para um candidato, 40,1% para outro. Mas a questão das manifestações é o seguinte: por que realizar uma manifestação? Nós sabemos que o direito, né, de expressão, de liberdade, a pessoa pode comentar certas questões, se posicionar livremente, isso sem problema nenhum. Inclusive, nós da imprensa temos que garantir esses direitos também, de cobrar quando esses direitos não são dados. Mas eu pergunto o motivo dessa manifestação, por quê? A votação das eleições realizada no dia 30 de outubro é democrática.
são os votos dos brasileiros que foram às urnas eletrônicas e optaram pelo seu candidato. Não é simplesmente, por exemplo, um preço do diesel que está muito alto, o preço do combustível, o preço do frete. As manifestações podem ser realizadas? Podem, mas desde que não impacte a vida de outras pessoas. Nós vimos na internet os vídeos circulando, muito cuidado inclusive, mas famílias que às vezes estão com um parente passando mal, ambulâncias que precisam passar por aquele momento. Ontem nós comentamos que um dos trechos tinha 20 quilômetros de congestionamento. E aí eu pergunto para você, que está em casa, se fosse um familiar seu, você apoiaria essa manifestação? Fica esse recado, porque isso atrapalha a vida das pessoas. E isso não pode. Inclusive, é até crime e, inclusive, infração também para quem comete, né, esse delito de pegar e simplesmente bloquear a via, bloquear o fluxo, enfim. É o direito de ir e vir, está na Constituição isso. Não existe uma manifestação que você atrapalha, que você não permite que uma pessoa possa se deslocar. Infelizmente, é por um motivo pequeno que essas manifestações são realizadas. Motivo pequeno, eu digo, porque é um motivo em relação às eleições. O Brasil votou, o candidato foi escolhido, o candidato foi eleito. Não estou aqui para defender bandeira de um, para defender bandeira de outro. Estou aqui para defender os direitos dos brasileiros. O direito de ir e de vir, sem o impacto das manifestações. Elas podem ocorrer? Podem, desde que não impacte a vida do outro, que precisa trabalhar, que precisa ir para a escola, que precisa se deslocar, que precisa levar um parente, um amigo, um familiar para o hospital. Não é admissível esse tipo de situação. Infelizmente, a gente vê esses cenários acontecendo aqui no país. Mas vamos mudar de assunto, porque começou hoje o mutirão de renegociação de dívidas. Diversos órgãos, como o Banco do Brasil, Procon, Serasa, promovem ações conjuntas e oferecem descontos. As pessoas endividadas terão a oportunidade de limpar o nome do dia 1º ao dia 30, em que ocorre o segundo mutirão nacional de negociação de dívidas e orientação financeira deste ano. A ação conjunta do Banco Central, da Federação Brasileira de Bancos, da Secretaria Nacional do Consumidor e dos Procons de todo o país oferece a oportunidade de renegociação de dívidas com desconto e parcelamentos que caibam no bolso. Podem participar do mutirão pessoas físicas com débitos em atraso, com bancos e demais tipos de instituições financeiras, desde que a dívida não esteja atrelada a bens dados de garantia. As negociações podem ser pedidas por meio da plataforma consumidor.gov.br ou pelos canais diretos das instituições participantes disponíveis na página do mutirão. No site do mutirão, o interessado também terá acesso ao link do Registrato, sistema do Banco Central que informa todos os relacionamentos do cidadão com o sistema financeiro. A página permite a consulta sobre as informações de dívidas com bancos e órgãos públicos, cheques devolvidos, contas, chaves Pix e operações de câmbio. A página da ação conjunta também dará acesso à plataforma de educação financeira Meu Bolso em Dia, da FEBRAMBAN. Neste ano, o mutirão ainda vai alertar os cidadãos sobre o superendividamento e a possibilidade de pedir renegociação, conforme previsto na Lei 14.181 do ano passado. Pela lei, os cidadãos superendividados têm direito de renegociar o valor global do débito simultaneamente com todos os credores, segundo o Banco Central. Isso permite acordos mais vantajosos do que negociar dívida com cada banco. Ou seja, a pessoa pode juntar todas aquelas dívidas que ela tem com o banco, por exemplo, Santander e Itaú. Ela pode juntar essas duas dívidas e fazer a quitação de uma vez só, né, fazer essa renegociação de uma vez só, que garante de alguma forma um desconto especial, um parcelamento facilitado, enfim. Isso de acordo com a lei de superendividamento, e aí é claro que essa pessoa precisa se encaixar nesses trâmites. Vale lembrar que esse mutirão de renegociação se estende por todo o mês de novembro, viu? Então, para você aí que está com aquela pendência, quer começar o ano de 2023 livre de contas,
essa pode ser a sua oportunidade. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Antes eu lembro para você que nós aqui do Correio Petropolitano Debate estamos ao vivo pelo nosso Facebook, TVC Correio da Manhã. Lá você consegue inclusive comentar durante a nossa programação. Além disso, no nosso site tvc16.com você também confere a nossa programação ao vivo e, claro, fica antenado sobre tudo o que acontece em Petrópolis e na nossa área de cobertura. Além disso, no nosso canal do YouTube TVC16 você confere a programação ao vivo e aquele programa que você perdeu. Vale lembrar que estamos em Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes e Nova Friburgo. E claro, a gente volta já já e eu conto com a sua presença, viu? Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta. A partir de hoje, o preço de venda do gás natural vai ser reduzido. Nós trouxemos, inclusive, essa informação há alguns dias aqui no Correio Petropolitano Debate. A redução média será de R$ 5,00 por metro cúbico. Essa redução acompanha a política de preço de paridade internacional da Petrobras e está de acordo com os contratos feitos pela estatal com as distribuidoras. Vale lembrar que essa redução não impacta o GLP, o gás de cozinha, apenas o gás encanado e o gás natural veicular para aquelas pessoas, para os brasileiros que têm o carro GNV. Abordando ainda essas questões relacionadas à economia, a produção industrial caiu 0,7% no mês de setembro. No acumulado dos 12 meses, a queda corresponde a 2,3%. André Macedo, gerente de pesquisas da APIM Brasil, comenta sobre esses dados e você acompanha agora. A produção industrial recuou 0,7% na passagem de agosto para setembro no dado com ajuste sazonal, segundo mês consecutivo no campo negativo, totalizando nesses 2 meses uma perda de 1,4%. No resultado desse mês, observa-se perfil disseminado de taxas negativas, alcançando as 4 grandes categorias econômicas e 21 das 26 atividades industriais investigadas. Cabe destacar que com esses resultados, o total da indústria encontra-se 2,4% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e 18,7% abaixo do ponto mais elevado da série histórica, que foi alcançado em maio de 2011. Ainda na série com ajuste sazonal, com o comportamento negativo recente do total da indústria, o índice de média móvel trimestral permaneceu mostrando queda e intensificou a magnitude de perda frente ao registrado no mês anterior. No confronto contra igual mês do ano anterior, o total da indústria avançou 0,4%, após crescer 2,8% em agosto último, quando interrompeu 2 meses consecutivos de queda na produção nesse tipo de comparação. Ao contrário do verificado no mês anterior, em setembro de 2022, o total da indústria mostra perfil disseminado de taxas negativas, alcançando 2 das 4 grandes categorias econômicas e 14 dos 26 ramos industriais investigados. Vale destacar também os efeitos de uma base de comparação mais depreciada, na medida em que em setembro de 2021 o setor industrial havia recuado 4,1%. No índice acumulado para o período janeiro-setembro de 2022, o setor industrial recuou 1,1%, mas permaneceu mostrando redução na intensidade de perda frente ao observado nos meses anteriores. E esse movimento também foi observado em todas as grandes categorias econômicas.
Em linhas gerais, a produção industrial, embora tenha mostrado uma melhora no seu ritmo de produção no início do ano, uma vez que assinala 4 meses de resultados positivos em sequência, em setembro de 2022 marca o seu segundo mês seguido no campo negativo e com perfil disseminado de taxas negativas entre as categorias econômicas e atividades industriais investigadas. Assim, com a perda de intensidade observada nos últimos meses, a produção industrial está longe de recuperar as perdas do passado recente. Obrigado ao André, inclusive, por essas informações. Ainda sobre essa questão de economia, a Secretaria de Trabalho e Renda divulgou 1.083 oportunidades de emprego nesta semana e englobam as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. A Secretaria de Trabalho e Renda divulgou 1.083 oportunidades de emprego nesta semana e englobam as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. A região metropolitana é a que mais oferece oportunidades. São 903, entre as quais 273 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Entre as vagas para PCDs, destacam-se uma para nutricionista e outra para médico angiologista, ambas com salário de até R$ 7.200. Há ainda uma outra oportunidade para ouvidor, com salário de até R$ 4.800. Na região serrana, as 76 oportunidades são para a cidade de Teresópolis. Entre elas, 4 para ajudantes de motorista, 5 para armador de ferros e 4 para fiscal de loja, todas espalhadas por vários bairros da cidade. As oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego. O Cine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. As vagas ofertadas nesta semana podem ser conferidas no site trabalho.rj.gov.br. Viu? Então aproveite essas oportunidades, trabalho.rj.gov.br. Entre no site, confira as vagas ofertadas e, é claro, coloque seu currículo e o mantenha atualizado. Agora vamos mudar de assunto porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou hoje o terceiro balanço da coleta do Censo Demográfico desse ano. Desde o início da operação, no dia 1º de agosto, até o dia 31 de outubro, foram recenseadas mais de 136 milhões de pessoas em mais de 47 milhões de domicílios no país. Destas, 31,69% estavam na região Nordeste, 38,45% no Sudeste, 3,99% no Sul e 8,88% no Norte e 6,99% no Centro-Oeste. Até o momento, 48,3% da população recenseada eram homens e 51,7% eram mulheres. Esse total corresponde a 63,77% da população estimada do país. Vale lembrar que o IBGE informou que os dados do censo demográfico ainda vão ser divulgados esse ano. Um alerta para você, petropolitano, atenção, porque há previsão de chuva para essa semana e a temperatura deve cair consideravelmente nessa terça e quarta-feira. Para receber os alertas da Defesa Civil, basta enviar um SMS para o número 40199 para receber os alertas. Para você que está nos acompanhando, acabei de receber aqui a atualização em relação a esses bloqueios da Polícia Rodoviária Federal, né? Essas informações que estão sendo divulgadas. São diversas manifestações que estão ocorrendo. Vou citar pelo menos quantas manifestações ainda estão acontecendo nesse momento, pois são várias, senão a gente vai ter que ficar listando aqui e vamos perder muito tempo do programa. Vamos aos pontos. BR-140, BR-493, há outros 2 pontos. São, até o momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Temos em torno de 13 pontos de interdição parcial e interdição completa das vias.
Em algumas delas, nós já citamos aqui na atualização feita pela PRF, mas como saiu uma agora, nesse instante, a gente traz a atualização. As interdições são nas BR-101, 116, BR-493, em alguns pontos em que a Polícia Rodoviária Federal também está prestando apoio para esse controle e dissipação dessas manifestações. O Correio Petropolitano Debate de hoje vai ficando por aqui. A gente lembra que as informações conferidas no Correio Petropolitano Debate também podem ser acompanhadas no nosso jornal impresso, o Correio Petropolitano, que já está nas bancas, viu? Se você ainda não adquiriu o seu, vá ter uma banca próxima a você para adquirir o seu jornal Correio Petropolitano. A gente lembra também que a nossa programação está ao vivo em todas as plataformas. Não deixe de nos acompanhar, viu? A gente volta amanhã, feriado, mas temos um compromisso com você a 1h da tarde. E eu espero por você. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.